Bem, pessoal, vocês sabem que a TV Itararé sempre está, quando pode, a gente sempre está correndo atrás, né? A gente, inclusive, há pouco tempo estava falando aqui sobre as finais da Copa Castelão, né? O pessoal lá na Zona Leste, grande festa do futebol amador aqui da nossa região, no Campo da Creche, que é realmente um dos, digamos, dos campos mais movimentados do futebol de pelada aqui em Campina Grande. No final de semana agora tivemos também outra importante competição, a Copa Fashion, que foi decidida por 4 equipes, né, no titular e também no segundo quadro. Estamos aqui com os representantes das equipes campeãs. Então, os rubro-negros agora vão ter que dividir as glórias com vocês, viu? Porque não só o Campinense foi campeão de campeonatos agora há pouco, no final de semana, também o Zimar com o Atlético do Tambor. E a gente vai chamar de Jonatas aqui, mas tem que chamar de Pelota, né? Porque como é conhecido, né, técnico do Oriente lá da Liberdade. Uma competição muito bem organizada pelo Valquécio, que daqui a pouco participa aqui também do nosso programa. Vou dar uma boa noite primeiro a ele, porque está estreando aqui, viu, Zimar? Você não se importa não, que você sempre já passa aqui pela telinha da TV Itararé. O Oriente chegando forte na competição, decidindo com o Flamengo do Lucas, não foi isso? Foi isso. Então já sairia um campeão rubro-negro, né? Como é que foi essa competição? Boa noite. Boa noite, primeiramente, Tavares. Obrigado pela oportunidade. Rapaz, foi uma competição muito bem disputada. Vamos valorizar os adversários. Foi um campeonato muito organizado, muito bem organizado por Valquécio, certo? Foi um prazer participar desse campeonato e conseguir o título, né? Foi difícil, foi árduo, mas conseguimos. Pois é, foi uma trajetória, um pouco dela eu conheço, o time não começou lá tão bem na competição, Foi muito empate, muito, né? empate, acho que foi o time que mais empatou na competição. É diferente do 13, o 13 só empatou na competição aí, ó, perdeu o título. Pelo menos o Oriente soube crescer na hora certa. Nós sobressaímos na hora do mata-mata, que conseguimos contra o Juventus da feirinha de Bodocongó, um resultado no último minuto de 1-0. E na semifinal conseguimos jogar contra o Verdejante, nunca ganhamos do Verdejante e conseguimos na semifinal de dar de 3-0 neles, respeitando o adversário, como sempre, né? Com certeza. Zimar, boa noite também. Você, como eu disse, já é velho conhecido nosso aqui, porque já foi campeão, inclusive, da Copa de Futebol de Pelada, da Taça TV Itararé. A gente vai falar sobre isso, até desmistificar algumas situações que estão criando aí, que isso não é novidade para a gente, mas como é que foi a conquista aí no titular, né, com a rapaziada nessa Copa Fashion, inclusive já se preparando também de olho na Copa da Taça TV Itararé, né? Boa noite. Boa noite a todos. Foi um campeonato duro, como o Pelota falou aqui agora, árduo, difícil, né? A gente começou um pouco meio quebrado, começou com um empate contra o Jardinense, depois perdemos 2 vezes por Ouro Preto mesmo, e para o Flamengo da Vila Teimosa, e depois a gente conseguiu fechar o grupo, chamou a galera, conversou direitinho e emplacou uma sequência de 10 vitórias. Conseguimos se classificar em primeiro lugar no grupo. Na fase do mata-mata a gente conseguiu vencer a equipe do Verdejante na categoria titular, também o Cruzeiro de São José da Mata, né? Empatamos depois com o São Paulo do Jardim Paulistano e na grande final, que foi com o Ouro Preto da Catingueira, que foi quem foi o segundo colocado do nosso grupo, a gente conseguiu uma vitória de 1-0, um jogo bom, né? Equilibrado, as duas equipes são boas, inclusive a gente já tinha um confronto já com o Ouro Preto na Copa Itararé em 2013, quando a gente venceu ele nos pênaltis. O campeonato foi duro, foi longo, né? Um campeonato com 28 equipes, muito bem organizado por Valquécio, teve o apoio do Grupo Aloysio Fashion, que foi quem incentivou mais, que comprou essa briga também na pelada, já que é tão difícil fazer o futebol de pelada em Campina Grande. Mas no final deu tudo certo, graças a Deus, a gente conseguiu o título, que era o nosso maior objetivo. É o 3º ano que a gente já jogava na Malvina já, em busca desse título, e esse ano fomos consagrados com o título. Um abração para o nosso amigo Eliezer também e para o Arlindo Júnior, que eu sei que sempre está assistindo aqui também a nossa programação. Então vamos chamar o homem que organizou a competição, está ao lado do Gustavo Carneiro, o Valquécio. Camisa bonita, viu, Valquécio aí, né? O pessoal que está em casa aí, com certeza já dá para saber quem é o Valquécio e quem é o Gustavo Carneiro. Falar um pouco sobre mais uma competição. Terminada a Copa Castelão, que a gente acompanhou de perto, né, Valquécio? Também foi uma festa grande do futebol amador aqui em Campina. Agora essa Copa Fashion, lá das Malvinas. Boa noite a você. Pois é, Rovares, camisa bonita, mas a minha também não é feia, não. Olha só, Rovares, o Valquécio Araújo praticamente estava sozinho aí nessa competição que começou em fevereiro, veio terminar agora nesse final de semana, e uma competição bem acirrada e também difícil, né? Você me contava que esse tipo de competição, praticamente levar nas costas, é um sufoco grande, né? Mas deu tudo certo, né, Valquécio? Boa noite.
Boa noite a você, Gustavo Carneiro, Gustavo Ravares, aos telespectadores da TV Itararé. E esse modelito aqui, Gustavo, é inspirando aí no que você apresenta todos os dias, né? A gente tenta ficar um pouco parecido com seu estilo aí, e tudo é brincadeira. A competição, Gustavo, foi uma competição realmente muito difícil, uma competição com 28 equipes, um nível técnico muito alto, equipes que fizeram, acredito eu, que um laboratório dentro da nossa competição para poder pensar no segundo semestre, que vem coisas boas por aí que eu estou sabendo, né? Mas, graças a Deus, foi uma competição que deu muito trabalho, uma competição muito bem disputada. E nós, acima de tudo, buscamos fazer o trabalho com muita transparência, que é nosso maior interesse, é fazer a coisa com muita transparência. E esse ano nós tivemos a felicidade de encontrarmos um parceiro, que foi o Grupo Aloysio Fashion, que deu uma ênfase maior à competição, que deu uma premiação merecida para a competição. E os clubes realmente mostrou muito interesse por essa premiação. Por isso que foi uma competição tão bem disputada, mas no final todos realmente ficaram muito satisfeitos com o desempenho da competição. Ô Valquer, se você me contava que durante a competição até você mesmo teve que puxar à frente nas escalas de árbitros, os contatos, tudo, então quer dizer que não foi fácil, né? Gustavo, eu não trabalho com nenhuma entidade de arbitragem, né? Você sabe que toda entidade tem árbitros de nível médio, bom e melhor do que um outro, né? Então, na verdade, a gente trabalha com várias entidades para que possamos mesclar com o melhor possível para que possa realmente dar um nível melhor à competição, porque você sabe que a arbitragem é um ponto crucial na competição. Quando a arbitragem vai bem, com certeza os times vão acompanhar o trabalho bom que ele faz e certamente teremos sempre bons jogos. Valquer, a gente conversando também antes de entrar ao vivo aqui, com relação a esse grande número de pessoas que estão investindo agora no futebol amador, no caso do Pelotas, está entrando no ramo agora, o Zimar já é mais antigo, então a gente vê que está tendo esse investimento no futebol amador, pesado também, mas está faltando apoio, né? É verdade, isso é um ponto que a gente sempre toca em nossas entrevistas, onde realmente o futebol de pelada é esquecido nessa parte, mas graças a Deus está surgindo nomes fortes aí para incentivar o nosso futebol de pelada, que através do futebol de pelada que nós proporcionamos a alegria de muitas pessoas carentes que não têm uma outra forma de lazer. E o domingo de manhã é indispensável um futebolzinho de pelada. E nós que gostamos do futebol de pelada, no dia que não tiver a pelada, realmente fica um domingo diferenciado. E principalmente quando joga 13 Campinense aqui em Campina Grande, nós fazemos sempre o trampolim. De manhã, a pelada, e à tarde, concentração total para os jogos profissionais. Então, acho que é sempre importante os comerciantes, pessoas que veem a pelada com bons olhos, que possam investir para que a pelada possa se manter sempre viva. Eu, como sou amante do futebol pelada, vou sempre lutar, mas lutar com muitas forças para que nós possamos sempre manter viva a bandeira do esporte amador. Valquer, eu vou jogar a bola agora lá para o estúdio com o Rovário, saber se ele tem alguma pergunta aí para o Valquer. Vou fazer uma pergunta para ele, a gente traz aqui para o estúdio. A gente sabe que uma das maiores dificuldades, o Valquer sabe muito bem aí, é onde jogar. Né? Hoje em dia o número de campos de pelada diminuiu muito, né? E às vezes quando vejo uma competição, por exemplo, a Copa TV Itararé, todos sabem que é de quadro único, né? Mas ainda os times tentam manter o segundo quadro e o titular, né? Como é que ele vê essa questão? Desse jeito, se continuar esse número de campos diminuindo, a tendência é que termine o futebol de pelada se resumindo a um quadro só, ou o número de equipes tem diminuído diante disso? É um ponto importante, Gustavo, que a gente tem se preocupado bastante com isso. Você sabe que os espaços estão acabando a cada dia, a construção civil tem crescido muito em Campina Grande e a gente torce para que possa surgir novos espaços, que a gente sabe que a dificuldade é grande nisso aí. Nós, com esse número de equipes participando dessa Copa, tivemos muita dificuldade para realizar alguns jogos, mas eu acredito que as duas categorias devem ser mantidas sim, a titular e a aspirante, que é uma tradição da nossa cidade, e a categoria aspirante sempre é uma base para a equipe titular. E o que nós devemos buscar é que o poder público possa olhar com mais carinho para o futebol de pelada e que possa, no mínimo, manter os campos que tem aí. Porque novas praças, sei que é difícil que venha a surgir, né? Mas pelo menos manter o que tem aí para que nós possamos continuar com a nossa festa aos domingos pela manhã em nossa querida Campina Grande. Por enquanto, vai entrar de férias agora ou já está pensando em novas competições? Desde o último final de semana, né, que nós encerramos a Copa Fashion, já o pensamento não para, já pensando para o segundo semestre, porque as equipes reclamam muito de realizar amistosos, porque realmente a dificuldade é maior, não tem nenhum atrativo.
existe também uma despesa, e se é para ter despesa, é melhor estar jogando valendo 3 pontos. E nós estamos já trabalhando, tentando buscar novos parceiros para que possamos, no segundo semestre, fazer uma nova competição para a gente manter a movimentação dos domingos pela manhã em nossa cidade. Beleza, eu agradeço então pela participação do Valquécio. Eu jogo a bola agora com você, Rovares. Tá ok, obrigado Carneiro, obrigado Valquécio. A gente aqui tem uma competição, como todo mundo sabe, que é a Copa do Futebol do Pelado, e que a gente sempre fala que tem espaço para todo mundo. Não sei se vocês concordam, Zimar e Pelota, porque são muitas equipes. Eu tive esse final de semana, inclusive, mandar um abraço para o Sérgio, o pessoal lá em Queimadas, está acontecendo uma competição local. Tive conversando com o pessoal lá, e só em Queimadas, em uma competição, são 40 equipes em Queimadas. Então imagine Campina, não tenho noção de quantas equipes, com certeza mais de 100, 120 equipes, fácil, aqui em Campina Grande. Então tem espaço para todo mundo, né? Mas queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão. Como é que é hoje manter um elenco de segundo quadro, o titular, né? Sendo hoje Campina Grande uma cidade que é escassa até poucos lugares para a prática do futebol do pelado, Zimar. É um pouco complicado, questão até de campo mesmo. A gente teve um pouco de trabalho nesse campeonato, devido ao grande número de equipes na mesma competição. E praticamente os campos que tinham disponível para essa competição seriam aqueles campos ali de frente ao Detran, né? Salvo um lá na Catingueira, ali embaixo da cidade, só tem um campo também que é o do Jardinense. Aí já tem o Flamengo do Lucas lá no Lucas, já fica um pouco distante. Então complica, né? A gente está fazendo um campeonato com 2 quadros, mas é como a gente vem falando, não perde o atrativo se a gente fizer só um quadro só, porque vai reduzir muito o número de jogadores e aí vai perdendo espaço aqui e ali, e de uma hora para outra a gente está acabando com a pelada. Então eu creio que tem que ser mantido essa questão de 2 quadros, principalmente algum campeonato paralelo, como a Itararé é um quadro só, paralelo a Itararé. Tem como se dividir em 2 competições, né? Justamente para a gente manter, principalmente lá no Atlético, lá a gente tem uma base já há muito tempo, já arrumando lá do bairro mesmo. Então quando a gente entra numa competição de um quadro só, aí infelizmente alguns pelo nível técnico não vai poder jogar aquela competição. Então a gente procura outra competição para ficar mesclando e todo mundo ter aquele atrativo do fim de semana, que é praticar um futebol, uma pelada que é o bom, né? O pessoal tem em casa uma noção de que quando a gente fala que o futebol amador é base mesmo até do futebol profissional, o que ele falou aqui é o que, por exemplo, o Real Madrid faz, guardadas as devidas proporções. O Real Madrid tem justamente o time principal, mas tem ali o time B que joga outras competições e aí ele vai criando, alguém se destaca e tudo mais. Então é importante, né, Pelota, também que o pessoal, se às vezes não consegue botar uma equipe necessariamente que vá ganhar um campeonato, né, que bote para conhecer novos jogadores, dar oportunidade à molecada também, né? Com certeza. Tem que ser valorizado esse tipo de trabalho do futebol de pelada, porque se por acaso chegar ao ponto de acabar, pessoas que acreditam nisso, entendeu, vão ficar totalmente desmotivadas. Já não tem muito espaço, já não tem iniciativa pública, entendeu? Aí, se por acaso a gente que faz a iniciativa privada esquecer também, aí vai acabar tudo, entendeu? A praia de Campinas, né? Como a gente fala aqui, no ótimo sentido da palavra, a nossa praia. Aí, hoje eu vejo assim, modo de falar, vou falar por mim. Eu sou um cara que aprecia o futebol de pelada, eu sou um cara que vou apoiar até o ponto que eu aguentar, certo? Que é muito difícil você manter uma equipe hoje com mais de 50 atletas para você manter 2 quadros, mas tem que ser mantido esses 2 quadros, entendeu? Porque é uma tradição. Hoje, o futebol de pelada hoje se resume a um bairro, que é o das Malvinas. Acabou os campos aqui do Catolé, acabou os campos da Liberdade. Praticamente nenhum, né? Hoje a gente se concentra mais no bairro das Malvinas, aí o mando de campo da gente é tudo pro lado de lá. Tudo é difícil hoje em dia. Se não fosse a iniciativa privada, eu, Zimar e muitos outros que tá disputando esses campeonatos, já tinha acabado já. Que a iniciativa pública não chega com a ajuda de nada. Pois é, se fala na construção de um poeirão, que seriam vários campos com estrutura e tudo mais, até agora só se fala, né? E a gente espera que isso se concretize, né, para que a gente possa ter um alento para o futebol amador aqui de Campina Grande. Agora eu queria fazer outra comparação. A gente fala muito do futebol profissional que ele tem que evoluir ao ponto de não ficar dependendo daquele, digamos, abnegado. No futebol amador dá para entender, né? Porque você não tem como cobrar ingresso para o cara ir jogar, assistir o jogo, né? São outras situações, vender camisa, bem. Mas o futebol profissional aqui, hoje, ele trabalha como se trabalha o futebol amador, né? Com abnegado, botando dinheiro dentro de time de futebol. Para se ver como a comparação, a gente está falando de 2 mundos que eram para ser bem distintos e eles estão muito próximos. Mas o futebol amador, ele também dando vários exemplos. O caso do Atleta do Tambor, que a gente acompanha de perto,
Fala aí quais são as modalidades que o Atlético do Tambor tem e em que categorias, por favor, Zimar. A gente começa na base com o professor Célio lá, tem o Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, inclusive a gente está jogando a competição agora pela Asclan, infelizmente fomos eliminados na semifinal. Né? A gente tem também a prática de futebol de areia, fui campeão ano passado pela uma Copa organizada pela Prefeitura com a Associação de Árbitros. Tem o futsal também, né? E o futebol de campo, que é o nosso forte. Né? A gente procura mesclar essas atividades, que é para a gente sempre estar trazendo a molecada do bairro para praticar alguma atividade, para evitar estar na rua lá, desocupado, sem fazer nada. Enquanto isso, a gente vai ocupando a mente deles ali 2 dias, 3 dias na semana, um turno, meio turno, para tirar a molecada da rua mesmo. Né? Agora a gente conseguiu um espaço lá próximo ao amigão mesmo, passou a máquina lá, organizou, fez um campo ali perto do acesso da imprensa. E lá é onde a gente está trabalhando com a molecada para tirar um pouco da rua. Né? Já na área do futsal a gente é um pouco complicado, porque lá na nossa área não tem espaço suficiente, foi o que a prefeitura falou para a gente, de construir uma quadra. Então a gente fica meio sem área de lazer, como lá no Tambor não tem. Né? Infelizmente a gente não tem uma área de lazer. Até uma praça que tem lá serve de estacionamento. Então fica complicado. Né? Então a gente procura mesclar essas atividades para dar uma movimentação no bairro, já que é carente de atividade. Importante, com certeza importante. Então, vou deixar uma pergunta para vocês fazerem em casa, porque eu vou ter que agradecer aos dois aqui, mas quem é que merece mais receber dinheiro público? O investimento. Time de futebol profissional, que tem várias formas de arrecadar, né, de lucrar com várias iniciativas, ou iniciativas como a feita pelo pessoal do Atlético do Tambor e outros times aqui que investem na molecada do bairro, né, e que carecem de estrutura. Só vou deixar essa pergunta no ar, mas agradecendo aqui a vocês, parabéns, 2 zagueirões aí marcando vocês aí atrás, né, mas isso aí vocês não se preocupam porque são justamente as taças de campeões aí da Copa Fashion. Então, Zimar, prazer tê-lo aqui, se preparando aí para a Copa Itararé também, que eu sei que agora a busca é por mais um título. Né? Deus quiser, a gente vai focar no segundo semestre aí para Itararé. Graças a Deus vai ter novamente. Tem rumores que não ia ter esse ano. Mas sempre surge. Mas como eu falei para alguns amigos meus, lá para julho e agosto a gente vai ter uma definição e graças a Deus vai ter. Né? A gente queria agradecer a pessoa do Valquece que se dedica ao máximo ao futebol de pelada. A Elias, o grupo a Luiz Fashion, que veio agora para a pelada e está investindo na gente aí. A Garra também, que distribuiu 16 padrões durante a competição. A Umbro, que deu 2 bolas a cada time, já é um incentivo, você já deixa de ter uma despesa ali. A Visando também deu um prêmio de R$2.000 ao campeonato. Né? Foi 1.000 para o campeão de cada quadro. A Ferricel e a Rafarilho também deu um tênis, um sapato ao artilheiro e ao goleiro. Então, a gente precisa dessa iniciativa para continuar trabalhando desse jeito aí, né? Com certeza. Então, obrigado, Zimar. Obrigado também, Pelota, e parabéns pela conquista. Obrigado pela oportunidade, Rovares. E que isso sirva de incentivo para várias outras pessoas apoiarem a causa, né? O futebol de pelada não se acabar em Campina Grande. Muito obrigado e boa noite. Viu? Com certeza, né? Então está feito o apelo de forma inteligente, porque as comparações que foram feitas aqui não foram à toa. Quem está em casa, eu acho que construiu uma ideia de como se trabalha futebol profissional e futebol amador, como eles estão tão juntos e tão distantes, e exemplos a gente tem para tirar de sobra do futebol amador aqui em Campina Grande. Na tela, os contatos para que você participe aqui do Itararé Esporte, sempre enviando sugestões, críticas, opiniões, sempre trazendo aí o nosso e-mail, o nosso telefone, o espaço no Facebook, onde a gente linka as matérias e entrevistas do YouTube, e também o nosso Twitter. Então, a todos uma boa noite. Quero dedicar o programa de hoje, então, a quem se dedica ao futebol amador de Campina Grande, agora no segundo semestre, chegando a Copa de Futebol de Pelada Taça TV Itararé, nos moldes já parecidos com os que aconteceram, as competições que aconteceram nos últimos anos. Foram 6 anos, uma competição que vem para valorizar também o futebol amador de Campina Grande. Novidades em breve e a gente volta amanhã. Tchau.